Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar? Curva sua cabeça, querido. Vamos orar. Pai, nós nos rendemos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, a Tua misericórdia dura para todos sempre, ó Pai. E obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor fez, ó Pai. Obrigado porque a Tua misericórdia tem nos alcançado, ó Deus. Ó Pai, obrigado pelos livramentos, ó Deus, sobre as nossas vidas. Ó Pai, peço ao Senhor, ó Deus, que edifique a Tua igreja nesta noite. Que essa palavra possa edificar a nossa vida, ó Deus. Quebrar os julgos, ó Deus, de escravidão que está sobre nós, ó Pai. E que o Teu reino venha, ó Deus. E que a Tua glória se manifeste, ó Deus. Que o Teu poder seja sobre a Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, que o Teu nome cresça, ó Pai, e que o Teu reino seja glorificado nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Fala para o seu irmão aí, que bom que você veio. Que bom te ver aqui. Dá um tchauzinho para ele, porque a gente está de longe agora, né? Só de longe. Amém, glória a Deus. Feliz com o Senhor, queridos? Amém. Amém. Rompendo em fé? Vencendo todas? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos. Atos capítulo 26. O Senhor tem uma palavra para quebrar um jugo de escravidão sobre a sua vida. Amém, queridos? Deus vai te libertar hoje, em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo em casa, o Senhor vai te libertar hoje, vai quebrar o jugo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos 26, podemos ler? O tema hoje, querido, é dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Amém? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Vamos ler Atos 26, a partir do versículo 9. Eu quero dar o contexto antes da gente ler. Paulo, ele está diante do rei Agripa, e ele está fazendo a sua defesa, porque os judeus estavam acusando, os principais, os sacerdotes, estavam acusando ele, e ele estava sendo levado para Roma, porque ele tinha apelado para César. E aí ele está agora antes de ir para Roma, diante do rei Agripa. E ele vai fazer a sua defesa diante do rei. Presta atenção no que Paulo vai dizer. No versículo 9. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra este dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei, por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. E com esse intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro, testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio,
para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, primeiramente em Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. Anunciei o quê? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém, queridos? Glória a Jesus. Né? Eu quero ainda fazer mais uma oração. Senhor, que essa palavra, ó Pai, seja, ó Deus, uma espada de dois gumes, ó Deus, para que nós possamos, para que possa dividir, ó Deus, os tempos sobre as nossas vidas, entre o que ficou para trás e o que virá pela frente. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Primeira coisa que eu quero dizer, querido, né, que eu quero trabalhar aqui com vocês, né, é conceituar o que é recalcitrar e aguilhão. Recalcitrar é resistir veemente, né? É demonstrar resistência para obedecer, não ceder e obstinar. Isso é recalcitrar. E aguilhão é uma ponta de ferro colocada numa vara, é o ferrão que toca o boi. Aguilhão é aquilo que te faz mover, no sentido figurado, é aquilo que te faz andar, é aquilo que te faz agir, é aquilo que te estimula a andar. Então essas duas coisas, fica com isso na cabeça, porque dura coisa é você resistir à vontade de Deus. Amém? Guarda isso no seu coração. Dura coisa é resistir à vontade de Deus. Eu posso parafrasear isso aí. Dura coisa é abandonar o manancial, porque quando eu resisto à vontade de Deus, eu estou abandonando o manancial de águas vivas e estou agora fazendo a minha vontade. E quando eu passo a fazer a minha vontade, eu estou cavando cisternas rotas. E o que é cisterna rotas? É verdade. E o que é cisterna rotas? Cisterna rota são cisternas que não retêm água. Então, quando eu deixo de fazer a vontade do Senhor para a minha vida, quando eu deixo de fazer a vontade do Senhor, querido, eu começo a fazer a minha vontade, eu estou deixando de beber da fonte das águas vivas. Pensa aí na sua cabeça o que é uma mina. Você já viu o olho da mina? Alguém já teve a experiência de ver lá onde é a nascente, o olho da mina? Ele borbulha. A água sobe e ela vai se mexendo, ela vai subindo, ela vai dançando ali, ó, e ali vai escorrendo a água. E o Senhor fala que Ele é a fonte de um manancial de águas vivas. Águas vivas são águas que movem. E muitas vezes nós deixamos essa é uma fonte poderosa, uma fonte que brota, que sai, que jorra, né? É uma fonte que você não precisa cavar, que você não precisa pegar, você pode abaixar e tomar água dela, água lá do fundo, do centro ali, né? Da terra ali, ó, que vem da parte de Deus ali, da crosta da terra, né? Água potável. E muitas vezes cisternas, né? Você precisa cavar água parada. Água que não está renovada, água que pode estar contaminada, água que pode ter morte e que não tem vida como a água viva, porque ela passa por aquele lugar e ela escorre. E toda vez que você chega na fonte, ela está nova. Já pensou nisso, querido? O Senhor é o nosso manancial de água viva. E quando eu deixo de fazer a vontade, quando eu resisto à vontade de Deus na minha vida, eu estou deixando de beber dessa fonte de água viva, sadia, e cavando cisternas que não retêm água, e eu vou passar dificuldade. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é bom, né? O Senhor é bom. Mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor Jesus, olha para a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, todos os dias e todo o tempo, Ele estava conectado com quem?
com o Pai. O Senhor Jesus não cavou cisterna rota para ele. No momento mais difícil da vida dele, no momento ali do Getsêmani, no momento em que ele está antevendo todo o sofrimento, tudo aquilo que vai acontecer com ele, ele vai dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele pede ao Pai, se possível, mas não seja feita a minha vontade. Pai, eu vou me submeter a tudo que o Senhor desejar que eu faça, eu vou fazer. E se eu precisar passar por esse cálice, se eu precisar beber do cálice da indignação, do cálice do desprezo, do cálice da dor, eu vou tomar esse cálice. E foi vontade do Senhor que ele tomasse esse cálice. E aí, queridos, eu quero te dizer que na trajetória do Senhor Jesus, vamos pensar agora no Senhor Jesus. Quero pensar 4 coisas contigo, quero te perguntar 4 coisas. Houve glória na trajetória do Senhor Jesus? Sim, houve glória. Ele foi aclamado pelo povo, mas ele também foi perseguido pelo povo. Houve inveja contra ele, houve ciúmes, houve ira e houve raiva contra o Senhor Jesus. Quero te perguntar ainda, querido, tentaram seduzi-los com riquezas, com poder sobre os reinos? Sim, o próprio Satanás tentou seduzi-lo, mostrando-lhe os reinos e falando: se tu me prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Ele foi seduzido por poder, tentaram seduzir por poder, por riqueza, coisas que seduzem o homem. O Senhor Jesus passou por todas as tribulações, por todas as tentações que um homem pode passar. Mas eu quero te dizer, querido, que ele manteve-se fiel ao manancial de águas vivas. Em momento algum ele cedeu, ele cavou cisternas rotas. Houve alegria na trajetória do Senhor Jesus? Houve. Você pode ver os olhos dele alegre com cada paralítico que andou? Você pode contemplar a alegria dele com cada cego que viu? Você consegue vê-lo sorrindo quando ele curou aquela mulher encurvada há muitos anos e que estava dobrada? Você consegue ver a alegria dele com aquela mulher que não foi apedrejada? Com aquela outra que teve o fluxo de sangue estampado? Você consegue ver o olhar dele de ternura com aqueles que ele ressuscitou? Com Jairo, que teve sua filha restituída? Com aquele que foi liberto do endemoniamento? Você consegue ver a alegria no rosto do Senhor Jesus? Você consegue perceber isso? Mas também, querido, houve choro. Ele chorou por Lázaro. Houve traição. Um dos 12 o traiu, Judas. Houve muita dor, açoites, coroa de espinho. Houve humilhação, cuspe na cara. Houve desprezo. Vestiram ele de rei, botaram um manto vermelho sobre ele, e os guardas se dobraram diante dele e falavam que era rei dos judeus. Colocou sobre a sua cruz uma insígnia dizendo: aqui está o rei dos judeus. Houve desprezo, mas ele manteve-se fiel. Ele manteve-se fiel ao manancial. E aí eu quero te perguntar, querido, obrigado. Quero te perguntar, querido, Jesus foi bem sucedido? Passar por esse tanto de tribulação, e ele foi bem sucedido, não foi? Qual é a última palavra que ele diz ali na cruz do Calvário, querido? Está consumado. Você sabe o que significa dizer está consumado? Está consumado significa o processo se completou e atingiu o grau máximo de perfeição.
Acabou. Tudo foi feito. Tudo foi feito. E ele não recalcitrou contra os aguilhões na sua vida, mas ele triunfou. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós podemos dar um glória a Jesus aí, bem forte? Glória a Deus, aleluia. Ele venceu. Ele venceu, ainda que ele tenha passado por tantas coisas na sua vida. Ele venceu. E eu quero te dizer, querido, não olhe para as circunstâncias da sua vida, porque você já venceu. Porque ele venceu, amém, queridos? Ele venceu. E eu quero te dizer, querido, guarda isso no seu coração. Cada um de nós tem o seu próprio aguilhão. Você tem o seu aguilhão. Eu tenho o meu aguilhão. Aquilo que me faz mover. E quando Deus fala para Paulo, Jesus fala para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa, Paulo, é resistir à minha vontade. E Deus tem uma vontade específica para você. E dura coisa é você resistir a essa vontade. E aí, querido, eu quero te perguntar. Nós chegamos à conclusão de que o Senhor foi bem sucedido, amém, querido? Alguém contesta isso? Alguém acha que não? Que Jesus não foi bem sucedido? Foi tão bem sucedido que o tempo é parado entre antes de Jesus e depois de Jesus. Algum outro homem parou o tempo e tem uma marcação no tempo com o seu nome? Não. Nenhum homem. Pode ser o mais superior aí, o melhorzão que você pensar. Não existiu o antes e nem o depois no tempo, como existe Jesus. Então, querido, ele foi extremamente bem sucedido. Ele foi vitorioso. E aí eu quero te fazer 6 perguntas agora. Por Jesus ser bem sucedido, queridos, quero te perguntar, cadê a condução top própria dele? Cadê as éguas de Faraó que Jesus andou? Porque as éguas de Faraó eram o top do top. Tanto que Salomão vai falar em Cantares que ele compara a mulher linda, como tu és linda. Tem um nome, ele usa uma expressão para mulher. Como és linda, és mais linda do que todas as mulheres. A ti comparo as éguas de Faraó. Olha que Ferrari. A hora que as mulheres você fala assim, nossa, está comparando eu a uma égua, mas que desprezo, querido. Era a Ferrari da época. Era o suprassumo do negócio. Então ele está pegando o top do top. E Jesus, querido, ele andou num jumentinho emprestado. Mas ele foi bem sucedido, não foi? Mas cadê a condução top do top das galáxias? Cadê ela? Não tem. Cadê a mansão dele? Dormia na casa dos outros. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Cadê a ostentação de riqueza dele? Cadê as selfies? Não tinha nem celular, né, querido? Cadê o celular S10 Pro Top? Cadê o iPhone dele? Né? Cadê aquilo que ostenta? Cadê as correntes de ouro? Cadê as vestes extras, os mantos e as vestes, tudo? Ele tinha uma túnica boa, porque ela foi até disputada pelos guardas. Mas cadê as coisas brilhantes e as coisas, né, de ostentação? Não tem. E ele foi bem sucedido. Cadê os amigos da alta sociedade? Ele andava no meio dos pobres, ele andava no meio dos mendigos, ele andava no meio das pessoas necessitadas. Uma outra vez ele entrou na casa de um melhorzinho.
Cadê a esposa dele? Dentro de uma sociedade que valoriza muito a questão do casamento, cadê a esposa dele? E ele foi bem sucedido? Cadê os filhos de Jesus? E ele foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. E aí eu quero te dizer, querido, que esses parâmetros aqui não são parâmetros do reino. Esses são parâmetros terrenos. São parâmetros nossos. E às vezes as coisas não estão se dando na nossa vida, e nós estamos angustiados com coisas que não deveriam nos angustiar. Estamos angustiados porque não estamos na mansão, estamos angustiados porque não estamos com o carro do ano, estamos angustiados porque às vezes Deus ainda não abriu o ventre, porque eu não tenho filho, ou porque eu estou ficando velho e ainda não casei. Estamos angustiados com essas coisas. Mas aí alguém vai dizer aqui para mim assim, tá bom pastor, mas Deus não tinha isso para ele. Yes. Você pegou? O Senhor não tinha essas coisas para ele. E ele não andou atrás delas. Cadê as ferramentas dele? Cadê a marcenaria do Senhor Jesus? Cadê o comércio dele de venda de peças de marceneiro? Cadê a indústria dele? Não tem. Não tem por quê? Porque isso não era plano de Deus para a vida dele. Agora eu quero te perguntar, o que você anda fazendo é plano de Deus para a sua vida? Ou você está correndo atrás de planos de homens? Ou você está correndo atrás de planos seus? O que Deus tem para você? Para que você veio? Jesus veio para ser o Salvador e Ele alinhou. Para que você veio nessa terra? Para quê? E o que você está fazendo está alinhado com para que você veio nessa terra? Ou você está distraído, andando atrás de coisas, gastando o seu tempo com coisas, buscando realizações que não tem nada a ver com o para que você veio nessa terra. E não adianta espiritualizar, querido. Não adianta dar passar um batom espiritual naquilo que você está fazendo e querer justificar que isso vai cooperar com aquilo que Deus tem para mim. Deus conhece a intenção do seu coração no fundo do oculto, do profundo, do quartinho, mais escondido atrás das 7 chaves que você trancou, da sua intenção. Aquilo que está lá no centro do olho do furacão, que é seu coração. Deus conhece. E não maqueia não. E não adianta passar um véu, botar um véu de santidade naquilo que você está fazendo, não. Você tem que entender, você tem que responder isso. Para que eu vim e o que eu estou fazendo está alinhado com para que eu vim? E ponto. Pensa direito aí, querido. Isso que me toma tempo, energia e esforço está no plano de Deus para a minha vida, para o reino dele? Está ligado diretamente para o plano, para o reino de Deus? Naquilo que o Senhor, a vontade específica de Deus para a minha vida, para a sua vida está? Lembra de domingo passado, querido, pastora Tânia pregando? Que os parâmetros de vitórias de Deus não são os parâmetros de vitórias dos homens. Está lembrado? E aí eu quero que você pense agora em outra pessoa. Pensa em Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo sabia disso. Paulo sabia que a vida, que a partir daquele encontro,
ao qual o próprio Senhor Jesus falou, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Paulo teve entendimento e prontamente ele deixou tudo. Prontamente ele largou tudo. E ele vai dizer aqui para o rei Agripa, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está aqui agora, depois de muitos anos, dando testemunho ao rei Agripa, de que desde aquela época que o Senhor Jesus o encontrou, ele está fazendo a vontade de Deus. E para isso, ele abandonou muita coisa. Se você for olhar aos olhos carnais, né, ele teve uma descendência, não ascendência, uma descendência, desceu dentro do conceito da sociedade. Ele era do top dos tops. Tinha carta para aprender, era como se fosse um delegado. Tinha capacidade de julgamento, era como se fosse um juiz. Como um governador, ele representava uma vontade de uma sociedade que estava perseguindo Jesus. Ele abriu mão do clero, ele abriu mão dos sumos sacerdotes, ele abriu mão de estar com aqueles que era a nata da sociedade, e foi andar com os mendigos. Não foi assim que o Senhor Jesus fez? Então ele está dizendo, não fui desobediente ao meu chamado pelo qual fui conquistado. Qual era o chamado? Anunciar o Jesus, né? Anunciar a palavra de Deus, Jesus, aos gentios e aos judeus. E Paulo foi bem sucedido, querido? Amém? Sim, metade do Novo Testamento é ele que escreve. Quanto a mim, olha que ele vai falar em 2 Timóteo 4, 6, 8. Lá no final da vida dele. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Libação é quando aspergia o sangue, aspergia uma água purificada, aspergia alguma coisa sobre o altar. Estou sendo oferecida a Deus, a minha vida está sendo oferecida a Deus. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Olha a conclusão que ele tem. Preste atenção, querido, não distrai não. Olha a conclusão que ele tem. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Combati o bom combate e completei a carreira. Está consumado. Novamente. De verdade verdadeira, querido. De rocha, como diz antigamente, né? É verdade? De rocha? É. Vocês lembram disso? De rocha. Verdade verdadeira. Se você estiver diante do Senhor e Ele olhar dentro dos seus olhos, você vai ter condição de falar que completou a carreira? Que fez tudo que estava proposto para ser feito? Que dedicou o seu tempo intensamente para fazer a vontade de Deus? Completei a carreira significa que ele fez várias pregações, que ele pastoreou várias igrejas na Ásia, que ele teve vários livramentos de prisão, né? Paulo e Silas da prisão, né? Depois de tomar açoites, de ser açoitado, preso, o anjo vai lá e liberta eles, dá um terremoto, quebra tudo. Foi libertado da morte, no sentido de quando a cobra pegou ele lá em Chipre, picada de cobra,
e não tinha soro antiofídico. E aí ele está vivo. Oh, glória! Amém, querido? Foi bem sucedido demais. Mas, querido, vamos abrir lá 2 Coríntios 11. Abra aí, 2 Coríntios 11. Paulo agora ele vai usar de ironia aqui. Ele vai ser irônico com a igreja de Coríntios. Tinha um povo lá se gabando, se gambando, como se diz por aí. Mas aqui a Paulo vai entrar e vai falar assim, ó, se tem gente que pode se gabar, eu também vou me gabar. Se vocês estão escutando quem se gaba, espera aí que eu vou dar minha lista aqui para vocês. E ele fala assim, como louco eu estou fazendo isso. Porque nada de espiritual, isso é tudo carnal. Mas o que ele vai relatar aqui é o que aconteceu. Mas ele está usando de ironia aqui. A partir do versículo 16, 2 Coríntios 11, 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, porque a gente não deve se gloriar a si mesmo. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Já que vocês estão entendendo isso, e vocês estão dando valor nisso, eu vou me fazer de louco para conquistar os loucos. É isso que ele está fazendo aqui. Porque sendo vós sensatos e de boa mente, tolerais os insensatos? Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto? Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo isso, também eu tenho. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque não são, né? Vocês estão achando que eles são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Ainda mais no quê? Em trabalho, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoitos menos 1, 39 chibatada, por 5 vezes ele apanhou. Fui 3 vezes fustigado com varas, apanhou de varada também. 1 vez apedrejado, quase morreu, deram com ele que tinha morrido. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Passou a noite no meio da tempestade. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há que se pesa sobre mim diariamente a preocupar-me com toda a igreja. Vamos lá para o 12. 12, a partir do 7. O espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E olha o que ele vai falar, de boa vontade,
pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, escuta bem, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quanto sou fraco, então é que sou forte. Loucura, né, querido? Contrária a essa teologia da prosperidade que está por aí. Doideira total. Paulo, um homem bem-sucedido. Paulo, um homem que fazia a vontade do Senhor. Um homem que diz, olha, corri a carreira. Concluí a carreira que me foi proposta. Um homem que foi obediente intenso, como Jesus. Que passou por tantas coisas pelo nome do Evangelho do Senhor Jesus. E aí a gente está no meio assim, de um povo pregando que em Cristo Jesus nós seremos só bonança, lá em cima. No top da galáxia. E aí eu quero te dizer, querido, sabe que para Paulo o Senhor disse assim, olha, me importa, Paulo, que você vá e pregue aos gentios. Para isso eu te comissionei, me apareci para você. Mas para Ananias, a qual Deus pede para Ananias ir lá orar por Paulo para que retorne a visão e caia-lhe as escamas, e ele recebe a oração de imposição, e ele é batizado no Espírito, e daí ele começa a pregar, pelo Espírito de Deus, para Ananias, sabe o que Deus fala? Vai lá, Ananias. Não, senhor. Esse homem veio com carta para matar nós, perseguir. Vou não. Vai, Ananias. Esse é um vaso meu. Esse é um vaso meu para pregar aos gentios e aos judeus. Vai, Ananias. Lá no versículo, no capítulo 9 de Atos, versículo 15, o finalzinho dele. Vai, Ananias. Pois eu lhe mostrarei para quem? Para Paulo. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu evangelho. Eu lhe mostrarei, Ananias, eu vou mostrar a esse homem o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Uai, pastor, eu achei que servir a Deus era só alegria. Estou entendendo não, pastor? Então o senhor está dizendo que para nós só tem sofrimento? É isso que o senhor está falando? Jesus, nussa, padeceu demais. Paulo agora, nussa, padeceu até. Foi pancadaria. Então o senhor está falando que só tem, servir a Deus é só sofrimento? É só restrição? Não. Eu não estou falando isso não. Quem te disse isso? Ficou bilolado? Está doidão? Bateu cabeça? Não. Estou falando isso não. O que eu estou falando, querido, presta atenção. Presta atenção agora. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo é que Deus não trabalha no atacado. E que Ele te vê como único. E que Ele tem um plano específico para a sua vida. E esse plano específico para a sua vida é diferente do plano da vida do seu irmão que está aí do seu lado. É diferente da vida, pode até ser. Diferente até do seu próprio cônjuge. Mas eu quero te dizer, querido, que aquilo que Deus tem para você é seu. Deus tinha isso para Paulo. Não quer dizer que Ele tem isso para todo mundo. Mas então, Deus teve coisa boa para os outros? Pôde enriquecer as pessoas? Porque a gente fala de dinheiro, porque dinheiro prende atenção, né? Se eu fosse falar de outra coisa, não ia prender atenção. O maior concorrente de Deus é o dinheiro, né? É o amor ao dinheiro, é o apego ao dinheiro. Então, eu estou falando de dinheiro. Então, Deus pode enriquecer outras pessoas? Pode. Se Deus tiver plano para essa pessoa, vai demais. Quem que Deus enriqueceu? Salomão, Abraão, Jacó, Davi, Jó, José. José hoje amanheceu lá na prisão. Oh, meu Deus.
Deixa eu cuidar aqui desses prisioneiros aqui. Deixa eu cuidar dos prisioneiros. Fulano faz isso, ciclano faz aquilo, ciclano. De repente vem o guarda e fala assim: ô José, o rei está te chamando. Mas o que ele quer? Não, faz a barba aí, toma um banho, que você vai entrar na presença do rei, do faraó. E aí o que aconteceu, querido? O que aconteceu com ele? Ele amanheceu prisioneiro e ele dormiu como segundo do reino. Num dia, Deus tinha um propósito na vida desse homem. Em um dia, ele saiu de um extremo da pobreza, da necessidade, da rejeição e foi para o top da galáxia. Foi para o máximo que podia ter. Acima dele só um, que era o próprio faraó. Se Deus tem riqueza para você, querido, você vai enriquecer. Esquece. Mas se Deus não tem riqueza para você, você pode fazer os cursos que você quiser. Viu, você que está me ouvindo? Você pode travar, destravar, pegar código, te tirar código, fazer o que quiser. Não vai. Porque Deus não tem para você isso aí. A gente acha que nossa, eu vou servir a Deus. A gente vem para servir a Deus para ser rico. Dura coisa é você recalcitrar contra os planos de Deus na sua vida, querido. Entende isso? Dura coisa é você fazer isso. Olha para Salomão, querido. Quantas batalhas Salomão teve? Porque quando você pega para Davi, Davi foi um homem próspero. Ixi! Davi deixou para o templo, sabe o que foi? Toneladas. Toneladas. Plural. Toneladas. Quando você vai ver lá ele deixando as coisas para Salomão construir o templo, ele deixa toneladas de ouro, pensa, de prata, de bronze, tonelada. É 1.000 quilos, não é uma barrinha. Ele deixou toneladas. Mas essa riqueza de Davi foi conquistada na espada que Deus deu para ele. E Deus deu para ele, mas ele teve que se esforçar. Querido, quantas guerras Salomão teve? Nenhuma. Quando ele dedica o templo, ele faz uma oração a Deus, e Deus fala assim: pede o que queres. E ele pede, olha, que eu possa conduzir esse povo na tua presença. E aí Deus fala para ele: porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu riqueza, eu vou te dar tudo isso. Encheu ele de sabedoria e as pessoas iam visitar. As pessoas iam visitar, o que eu vou visitar e vou levar para o rei? Para o homem mais sábio. Vou levar coisa preciosa. E aí ia chegando para os depósitos dele, as coisas. Diz que não teve homem mais rico na face da terra. Por quê? Porque Deus resolveu, na sua soberania, enriquecer um homem. E aí o que aconteceu também depois, querido? Olha para Abraão. Abraão, sai da tua casa, da parentela e vai para onde eu te mandar. Sai ele com Ló. De repente o gado vai multiplicando, Deus vai abençoando, e o trem está faltando água, eles começam a brigar pelos tanques de água. Ló, não tem jeito não, nosso servo está brigando para defender água para as ovelhas. Escolhe um lugar aí, vai para um lado que eu vou para o outro. Ele desceu para as campinas e ele ficou lá nos montes. Prosperou. Qual o esforço de Abraão para isso? Nenhum. Deus quis prosperar ele. Jó, Deus estava no impasse. O inimigo estava lá, testando. Era uma condição de Deus. Jó estava alheio a qualquer coisa. Sofreu ali. No final, Deus deu em dobro tudo que ele tinha. E ele tinha muita coisa. Qual o esforço que ele fez? Nenhum, Deus deu. Deus quis. E aí agora, você vai perder o fôlego. Agora você puxa a ar aí, porque você vai perder fôlego agora. E aí você vai ficar doido.
Jesus amado, o que é isso? Abre lá, João, Evangelho de João. Vai quebrar um paradigma agora na sua vida. João 9. João 9. E caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, na terra, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou, se fosse época de corona, né? Aplicou nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram: onde ele está? Respondeu: não sei. E aí o que eu quero trazer para você aqui agora, querido? Os discípulos estão passando. Eles estão passando. Vem um cego de nascença. E eles ficam curiosos para saber por que ele está cego. Por que essa maldição veio sobre esse homem, Jesus? Por que esse infortúnio veio sobre esse homem, Jesus? Quem pecou? Ele ou seus pais? O homem era cego de nascença e tinha que ter pecado no ventre da mãe dele, né? Não entendi isso, não, mas tudo bem, ele se pergunta isso. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para eles perguntar a eles ou seus pais, para eles estarem incomodados, tenho por mim, na Bíblia não diz, mas tenho por mim que esse homem era judeu. Porque passar por adversidade, porque quando você olha para Jesus com a mulher cananeia, e que ele vai lá e ela pede socorro, e ele fala assim: não é bom dar o pão aos cachorrinhos. E aí ela fala: até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. E ele fala: não achei fé como essa. O que o Senhor Jesus está dizendo? Existia uma tradição, um costume no meio dos judeus, que aquele que não era circuncidado e não era judeu, era considerado um cão. Era desprezado como um cão, um cachorro, cão vira-lata, cão de rua. Não é cão de madame. Jesus está usando, ele não está afrontando a mulher no sentido de altivez, soberba e desprezo. Ele está vendo o coração dessa mulher e ele vai usar dessa tradição, e ela sabe que ele é judeu, e ele sabe que ela é cananeia, que não era dos judeus, e aí ele usa de uma forma branda aquilo que era costume dos judeus com os cananeus. E ela sabe a posição dela, ela clama por misericórdia, e ela se volta para ele e fala: até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Ela se põe: não, eu sei que eu não sou judia, eu sei que eu não sou da nação de vocês, mas eu preciso de ajuda. Ela está dizendo isso para ele. E ela está passando por cima de muitas coisas ali nessa fala. Então,
se fosse um que não fosse judeus, eles não iam nem se preocupar, isso aí é um cão. Mas isso intriga os judeus, os discípulos. Tenho por mim que é judeu por conta disso, porque intrigou eles. Senhor, mas nós somos descendência de Abraão, por que que esse nasceu cego? Foi ele que pecou, os seus pais? E aí Jesus responde o quê? Nem ele, nem seus pais, mas para que fosse manifesto o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, maravilha, né? Mas, as pessoas que conheciam esse cego, o qualificou como o quê? Mendigo. E a gente tem como por nós de que prosperidade, de estar fazendo a vontade de Deus, é ser abastado. E aí eu quero te dizer que Deus tinha para esse homem nascer cego e ser mendigo por tantos anos na vida dele. Diz a palavra do Senhor que era homem. E em Israel, para contar como homem, era a partir dos 30. Por 30 anos ou mais, porque eu não sei a idade desse homem, mas mais de 30 tem. Por mais de 30 anos ele foi mendigo por vontade de Deus, que não foi como punição de pecado de nenhum, nem de nem geracional, nem nada, nem dele, nem do outro. Mas foi porque Deus, na sua soberania, desejou que fosse assim. E aí você vai entender, querido, que na soberania de Deus, Deus quer fazer qualquer coisa com qualquer um, do jeito que Ele desejar e fizer. Aí tem uns religiosos que já devem ter amarrado, está amarrado em nome de Jesus. 3 nozinhos. E os religiosos, aqueles, né, que estão ávidos por dinheiro, deve ter me amarrado a palavra do pastor. Vai ter com Deus, filho. Se tu pode, enfrenta ele aí. Vai ter com Deus. A soberania, se você quer conhecer um caso de soberania de Deus, é esse homem. Deus quis fazer isso com esse homem. E essa é a história dele. O plano de Deus para ele era que um dia ele encontrasse com o Senhor Jesus e que ele fosse liberto, curado, virado a sua situação de A para B. Mas para que isso acontecesse, ele passou por mais de 30 anos cego e mendigo. Então eu quero te dizer que a pobreza também tem lugar no coração de Deus para algumas pessoas. Está amarrado. Em nome de Jesus. Tem uns irmãos fazendo isso. Se não falou, pensou, irmão. Se não falou, pensou. E aí pronto. E a pessoa é pior? É inferior? É amaldiçoada? Não. Deus não prometeu riqueza para todo mundo. Deus falou que as nossas necessidades seriam supridas. Supridas. E agora, se Deus não tiver riqueza para você, querido, não adianta você fazer o que você quiser. Não vai, você ganha muito dinheiro aqui e perde ali. Então, querido, eu quero que você entenda. Não tome a vida do outro por referência para você. Fala isso para o seu irmão. Não tome a vida do outro por referência para você. O que é para você, é para você. O que é para o outro, é para o outro. E abre o olho, irmão. Toma cuidado com a inveja e com a cobiça. Guarda o coração. Seja feliz. Faz a vontade de Deus. Amém, querido? Glória a Jesus. 1 Crônicas 29, 12, que eu quero arrematar isso. 1 Crônicas 29, 12. Riqueza e honra vem de ti. Riqueza e honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e riqueza e honra vem de ti. Riqueza e honra vem de Deus.
Não é conquista de homem. E aí eu quero que você abra, vai abrir. Salmo 127. Abre lá Salmo 127. Porque a gente fica angustiado e a gente fica correndo atrás daquilo que não é para a gente perder tempo, sabe? E Deus está quebrando um jugo hoje. Porque às vezes você está lá lutando, frustrado, você nem sabe se Deus tem isso que você quer para você. E você está aí intertido com coisa e deixando de fazer a obra do Senhor. Sai disso, tira esse jugo do inferno. Porque toda a riqueza acumulada aqui nessa terra vai para o céu? Correr atrás do vento, né? Para ensoberbecer, para mostrar que eu sou. Perdão, né? Eu sou mais. Eu tenho mais. Pequeno isso, né? Pequeno demais. Se a vida resolver nisso, nós está tudo lascado. Pelo amor de Deus. Salmo 127, 2. Quem está escrevendo Salmo 127? Fala para mim. Quem? Salomão. Esse homem é o homem mais rico que já teve para o passado e para o futuro. Amém? Salmo 127, 2. Olha a tradução que eu tenho. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite e acorda antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede para os que o amam, mesmo quando estes estão dormindo. Você entendeu a estratégia, querido? Não adianta você ficar a madrugada. Não adianta essa onda de ter que acordar antes das 5. Não adianta nada disso. Se Deus não tiver para você, não é seu. Se Deus tem para o outro, amém, deu para o outro. Não fica com inveja do irmão ou ressentido com Deus, não. Aquilo que Deus tem para nós é perfeito, é bom e agradável, querido. É seu. Abraça o que é seu e deixa o outro abraçar o que é dele. E para com isso. E aqui fala assim: Deus dá aos que o amam enquanto dorme. De repente você está lá no seu trabalho, não acordou mais cedo, nada. Olha José acordou naquele dia prisioneiro, dormiu rei. Olha o que Deus faz. Você está lá trabalhando normalzinho no seu dia a dia, fazer sem estressar, louvando a Deus, dando graça ao Senhor, sendo fiel, cumprindo com a vontade do Senhor específica para a sua vida, o seu chamado. De repente, Deus concede que a oportunidade corra atrás de você e te alcance. Aí vem a promoção que você não esperava. Aí vem a oportunidade do negócio que você não pensava. Aí você abre um negócio que dá certão. Por quê? Porque chegou o tempo Porque a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 28, vai falar o quê? Que essas bênçãos correrão e me alcançarão. Então, o que eu tenho que fazer é servir a Deus. Aí o resto, querido, se Deus tem para você, vai te alcançar. Vai vir. Vai bater na tua porta. O cavalo vai passar e você vai montar nele. Né? Tem esse ditado, né? Aproveita o cavalo que passa na porta e monta nele, né? Ele passa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois não passa, né? Mas passa. E aí você vai ter a oportunidade, querido. Mas a condicionamento é o quê? Aqueles que me amam. E aquele que me ama são aqueles que faz a minha vontade. Aqueles que não resistem o meu aguilhão. Que é a minha vontade.
Deus vai enriquecer os seus fiéis, aqueles que honram o Senhor. E é isso que eu estou falando, querido, para que você cumpra a sua carreira, a carreira que lhe foi proposta por Deus, e não a carreira que é proposta por homens por aí na internet, por homens por aí. Cuidado com você fica dando ouvido aí, ó. Cuidado com os ouvidos aí. Cuidado com coisas de homens, estratégias humanas. Pode dar certo algumas coisas, caminhar? Pode. Mas se não é vontade específica de Deus para a sua vida, você não vai chegar onde você sempre desejou e você deixou de correr a carreira que lhe estava sendo proposta. E um dia você vai estar diante do Senhor e eu vou estar também. E Deus vai perguntar, completou a carreira? Aí você vai olhar para trás e vai pensar, não. E aí? E aí? E aí? Aonde você estava? Eu estava tentando ganhar dinheiro. Mostra o que você tem na mão. Não tem um centavo, porque lá no céu não entra dinheiro. Aí, mas cadê aquilo que você correu atrás? Aonde está aquilo que você correu atrás? Está lá na terra. E quantas almas era para você ter ganhado e você ficou correndo atrás de dinheiro? E não ganhou e não pregou o evangelho? E não falou de mim? Quanta oportunidade eu te dei e você ficou falando só de comprar, vender? Quantas pessoas eu pus na sua vida? Com quantas pessoas você falou? Em quantas cidades diferentes você foi? Quanto que você pregou meu evangelho? Quanto que você testemunhou quem eu sou para eles? Quantas vidas eu pus que precisavam de uma palavra e você não falou? Porque você estava envergonhado ou porque você estava atrás de dinheiro e que negócio estava na frente do meu reino na sua vida? E o sangue dessas pessoas? Paulo não passou por isso, não. Completei a carreira. Está consumado. Fiz tudo o que era preciso fazer. Não faltou em nada. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu quero terminar agora, vou terminar. Só uma frase. Dura coisa é resistir ao Senhor. Pare de andar atrás de conselhos de homens. Esses homens não vão te salvar. Eles não têm salvação para você. Pare com isso. Abandone isso. Qual é o propósito de Deus para você, querido? Pensa aí. Você está resistindo a esse propósito? Distraído com seus desejos? O Senhor te pergunta. Você está... Como que você está? Curva sua cabeça aí, querido. Nós vamos passar para a ceia. Mas eu quero que você curva a sua cabeça. E você pensa. Analisa friamente a sua vida. Sai de você e olha para você. Não olha com complacência, não, sabe? Que a gente é muito bom para ser muito crítico com os outros e muito condescendente conosco mesmo. Usamos de muita misericórdia com nós. Jesus tem misericórdia. Se a gente usasse com os outros a misericórdia que a gente usa com a gente, era outro nível. Se a gente fosse mais rígido conosco, e mais condescendente, mais complacente, tendo mais compaixão do outro, era muito melhor, né? Mas aí, querido, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você está resistindo a esse propósito? Distraído com seus desejos? O que você está desejando é plano de Deus para a sua vida? Ou é vontade da sua carne? Ou é soberba dessa vida? O que é essencial? O que vai fazer eco no céu? O que é duradouro? Sabe, Deus não deve nada a ninguém. E não vai dever nenhum esforço seu. Ele te recompensará. Seja aqui na terra ou seja lá no céu. Mas Deus não deve nada para o homem.
Existem diferenças de recompensas, de galardão. E essas diferenças são por quanto cada um ama mais o reino de Deus. E por quanto cada um se desprende dessa terra e faz a vontade do Senhor no seu reino. E chegará o dia que o Senhor distribuirá os galardões, porque Ele é o justo juiz, e as recompensas serão diferentes, porque elas vão refletir o tanto que você negou a si mesmo e amou o reino de Deus, e o quanto o outro não negou a si mesmo. Tem uns que não, vai ser como se tivesse pelado, não vai receber nada, como se não tivesse nada. Outros vão receber palha, como se fosse palha, coisas pequenas. Outros como madeira, outros como prata e outros como ouro. Quanto mais eu me abnegar e olhar para o reino, maior será a minha recompensa. O Senhor é justo conosco. Às vezes o seu foco estava distorcido, querido, e você quer falar com Deus, tem esse tempo. Vamos cantar um hino. E enquanto você canta esse hino, você se reconcilia com o Senhor. Pede perdão por ter resistido, recalcitrado contra os grilhões, ou resistido à vontade de Deus específica na sua vida. Sabe, querido, quando a gente faz a vontade do Senhor, os caminhos se abrem e as portas se abrem para nós. E sem esforço, você conquista aquilo que você sempre desejou, porque você é fiel. A palavra do Senhor também diz: agrada-te do Senhor primeiro, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu sei que nós temos muitos desejos, mas a condição é agradar a Deus. E se nos planos do Senhor tem isso para você, vai acontecer, querido. Você vai regozijar no Senhor e vai se alegrar. Se não tem, Deus também vai te dar um regozijo. Isso não será tão grande, tão pesado para você, e você encontrará alegria naquilo que Deus deseja para a sua vida, porque a vontade do Senhor é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Amém? Pai, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, ó Pai, reconhecendo aqui, ó Deus, que por tanto tempo nós temos feito a nossa própria vontade, agindo como loucos, insensatos, às vezes até perdidos, não sabendo qual é a vontade do Senhor específica para nós, e nem sabendo o que o Senhor tem para nós e o desejo do Senhor. Mas, Senhor, seja qual for o teu desejo, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é agradável, Ele é o melhor para a nossa vida. Nós queremos nos render ao Senhor, Pai, e aceitar o seu jugo que é leve e suave. Senhor, quebra hoje todo o jugo dessa terra sobre nós. Toda a altivez, ó Deus, no coração, ó Deus, quebra, Senhor. Senhor, todos os grilhões que nos prendem, ó Deus, ao mecanismo, ó Pai, terreno, do ter para ser. Quando o Senhor já olha para nós e nos vê como nós somos, porque nós já somos o que o Senhor deseja que nós sejamos. E nós estamos distraídos, deixando o reino do Senhor e correndo atrás do nosso próprio reino. Um reino próprio, Senhor. Uma falácia do nosso coração. Senhor, tem de misericórdia de nós, ó Deus. Tem de misericórdia e nos conduz, ó Deus, de novo ao caminho do Senhor, ó Pai. Nós nos arrependemos, ó Deus. Arrependemos hoje, ó Deus, por acreditar, ó Deus, em fumaça, em correr atrás do vento, em querer ser aquilo que
não somos em ter aquilo que não é para nós e não se alegrar com o que o Senhor tem para nós. Senhor, esquadrinha o nosso coração, Pai, e tira, Senhor, tira de nós, ó Deus, toda a rebelião, ó Deus, que havia no coração, ó Deus, do povo de Israel, que murmurava pelos teus cuidados, que não recebia os teus cuidados ali no deserto, ó Pai, que achava ruim o Senhor cuidando deles, ó Pai, o Senhor botando nuvem para tampar o sol, o Senhor colocando coluna de fogo à noite para aquecer do frio intenso, o Senhor dando maná todos os dias, colocando água onde não tem, no deserto, sustentando uma nação, e o povo murmurando, Pai, porque estavam com saudades das cebolas e dos alhos, ó Deus, estavam com saudades das carnes lá do Egito, não via a obra grandiosa que o Senhor estava fazendo, não reconhecia o teu amor por eles, ó Pai. Senhor, tira toda a ingratidão do nosso coração pela vida que nós temos hoje, ó Pai. Tira, Senhor, toda, ó Deus, insatisfação do nosso coração, ó Pai. Remove, ó Deus, todo dardo inflamado do maligno, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Remove, ó Deus. Remove, Senhor. Ó Deus, e nos conduz, ó Pai, aos pastos verdejantes do Senhor, ó Pai, e às águas tranquilas. Senhor, que a nossa alma fique em paz. Senhor, que o nosso coração fique em paz. Senhor, que o nosso espírito fique em paz. Que a nossa carne fique em paz. Porque a melhor coisa para nós é estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos arrancou dessa loucura, ó Deus, do devaneio dessa terra. O Senhor nos abriu os olhos e as vendas caíram, ó Deus, e as travas foram removidas, ó Pai. Vamos viver o hoje na vontade do Senhor e o futuro na vontade do Senhor. Vamos nos alegrar no Espírito, ó Pai, em ser como nós somos, em fazer o que nós fazemos por Senhor, ó Deus, em priorizar o Teu reino, que é mais importante do que o reino dessa terra. Senhor, obrigado porque hoje o Senhor nos transportou do reino da terra para o reino do Filho do Seu amor, ó Pai. Para o Teu reino, ó Pai. Abre os nossos olhos, ó Deus. Obrigado porque hoje os paradigmas foram quebrados. O Senhor quebrou os paradigmas da nossa alma, Pai. As mentiras que acreditamos. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, sobre nós. Dá-nos um coração grato pela provisão que o Senhor já tem dado em nós, porque não estamos passando fome. Não temos mais do que sobra, tem sobrado, Deus. Temos, ó Pai, mais do que necessitamos para sobreviver. E estávamos iludidos, querendo mais, e mais, e mais, e mais. Um coração ingrato, Senhor, perdoa-nos toda ingratidão daquilo que o Senhor já tem provido em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias. A nós cabe o corar de vergonha, ó Pai. Ó Deus, tende misericórdia de nós. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Vamos passar para a ceia. Eu queria que os irmãos viessem para distribuir a ceia. Eu tenho uma pequena palavra para vocês, mas eu quero que vocês que seja distribuído, você esteja com o cálice e com o pão nas mãos. Obrigado, irmão.
Você que vai cear, fique de pé, querido. Você está disposto a fazer a vontade de Deus, querido? Você vai cear com Ele. Você vai selar. Você vai selar essa vontade, amado. Queridos, eu tenho 2 versículos para ler aqui. Fala sobre o amor. E eu quero que você, nós já fizemos nosso concerto sobre a vontade específica do Senhor para nós. Mas para essa ceia o Senhor também pede um pouco mais. A palavra do Senhor em Coríntios 3 vai dizer assim, que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo ele sofre, tudo ele crê, tudo ele espera, tudo ele suporta. E o outro versículo é assim, em Pedro, diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. E aonde nós queremos chegar isso, querido? Nós queremos chegar nas nossas casas. E o Senhor pede para que você olhe para a sua vida, para o seu relacionamento dentro da sua casa, com seu cônjuge. Tem sido um relacionamento de paz, de amor, que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. As palavras como elas estão ali dentro, como tem sido a rispidez dentro de casa. Você que tem estado, que é solteiro, como está a sua santidade? A sua santidade nos seus relacionamentos, a sua santidade com você mesmo, em casa. Como é que anda a sua santidade? Então nós vamos entregar a nossa vida e nos arrepender aqui agora. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos falhos. Continuamos sendo falhos, ó Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, ó Pai. Perdoa o nosso coração, ó Pai. Ó Deus, perdoa a nossa falta de amor, de falta de paciência, falta de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, ó Deus. Falta do fruto do Espírito dentro da nossa casa, ó Deus. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes, ó Deus, não estar vivendo uma vida de santidade, porque o Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. Ó Deus, e muitas vezes estamos envoltos a pecados, ó Pai, nos perdoa, Deus. Perdoa, ó Pai, em nome de Jesus. Perdoa toda a nossa vida, ó Deus. Ó Pai, a nossa maneira de ser, de falar, de agir. Ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua misericórdia nos alcance, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, pega o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse, este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Deus, ao Senhor, ó Deus, esse pão, ó Pai. Desconsagramos a outros deuses e consagramos ao Senhor, ó Pai. Ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, ó Deus, apresentamos esse pão, ó Pai, que simboliza o Teu corpo, ó Deus. Ó Pai, em memória do Senhor, ó Deus, da Tua morte, mas da Tua ressurreição também, ó Deus. Nós celebramos a ceia do Senhor nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja virtude, ó Pai. Ó Deus, nesse pão consagrado ao Senhor, ó Deus. Apresentado ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, para nos sarar, porque pelas Suas pisaduras fomos sarados. Ó Deus, toda enfermidade seja sarada ao ingerirmos esse pão, ó Deus. Que a Tua vida entre em nós, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que a cura que há no Senhor, ó Pai, porque em Ti não há nenhuma enfermidade, ó Deus. O Senhor se fez enfermo no nosso lugar e levou sobre Ti toda a enfermidade para que recebamos a cura. Senhor, aqui agora, Pai, nós vamos participar da Tua ceia e que haja a virtude dos céus do Senhor nesse pão
para curar toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos participar do pão. Se você quiser partilhar, partilhe do pão. Glorifica o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, ó Pai. Glórias ao Senhor, ó Pai. Glória a Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, esse cálice, esse suco de uva. Apresentamos ao Senhor, desconsagramos a outros deuses, consagramos ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o eterno Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, eis aqui, ó Pai, o símbolo do sangue de Jesus, ó Pai. Ó Deus, esse suco consagrado ao Senhor, ó Deus. Que haja virtude, que haja vida, ó Pai. Ó Deus, foi pelo Teu sangue que fomos purificados de todo pecado. É pelo Teu sangue que somos purificados do pecado. Senhor, que ao ingerir esse suco, ó Pai, que haja virtude dos céus pela consagração ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, de forma sobrenatural, quebra os grilhões que assola a nossa alma, ó Deus, da iniquidade de pensamentos, ó Pai, das coisas impuras que trazemos conosco dessa terra, da carnalidade, ó Deus, para que sejamos mais santos ao Senhor, ó Pai, e vivamos uma vida mais santa, ó Deus, com domínio dos nossos pensamentos, ó Pai, das nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe o vinho aí, ou vinho não, o suco, com o seu irmão. Derrama aí. Recalcado e transbordante. Amém. Glória a Deus. Depois exalte o nome do Senhor, querido. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Hoje, queridos, o Senhor nos livrou. O Senhor nos livra da morte eterna, amém, queridos? Mas nos livrou de estar subjugado por Mamon, servindo o inferno. Lembra-se, Deus não fala para a gente ser preguiçoso. Deus fala para a gente ser honesto, trabalhar. Mas fala que Ele vai nos ajudar. Se o propósito dele, cara, é te enriquecer, você será rico. Não tenha dúvida disso. Viu? Se você lembrou de algum irmão, querido, lógico que a palavra é para você, mas que você possa, a partir de agora, incentivar os irmãos a vir na igreja à noite, né? Para receber esse refrigério na alma deles, porque um jugo foi quebrado sobre nós. Um jugo do capeta foi quebrado sobre nós em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez. Ó Pai, obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá, porque nós temos confiança na provisão do que vem de Deus, que vem do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pelo refrigério da nossa alma. Ó Pai, porque nós vamos viver, ó Deus, a Tua vontade e fazer a Tua vontade, ó Pai, perfeita, ó Deus, e agradável, ó Pai. Que o amor do Pai, a consolação do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma semana de vitória, viu, queridos? Deus abençoe vocês, tá? O Senhor é bom e Ele nos ama.